A gente tem aqui a presença muito especial, que a gente vai conversar um pouquinho com a irmã Aparecida, ela que é canisiana, está aqui na nossa sala, vai falar um pouquinho para a gente sobre o legado do Papa Francisco, né, que sempre nos faz um convite à santidade. Muito bom dia, irmã, seja bem-vinda. Bom dia, é uma alegria estar aqui novamente na TV Aparecida, participando desse programa que tem tanta audiência, inclusive na minha casa, né, as irmãs fielmente assistem essa programação, começam pela Santa Missa das 9, vai até a hora do almoço, as irmãs mais idosas. Ah, que beleza. É muito bom. Então a gente está sempre acompanhando. Quantas irmãs tem lá, irmã? Que assistem, são três irmãs idosas. Lá em casa somos em 11. Mas as que assistem, assim, claro, tem outros que não tem mais aquelas grandes atividades, né? Agora a vida é oração e participar da comunidade, ser comunidade. E isso é muito bom, porque elas são sempre atualizadas assistindo a programação da TV Aparecida. Quero, inclusive, mandar um abraço para elas e para tantas outras pessoas que fielmente assistem. Muito obrigada, Letícia e irmão Rian. Ah, nós que agradecemos a presença da senhora e a senhora representando as outras que ficaram lá na comunidade. Mas, irmã, fala uma coisa para nós aqui. Olha, o Papa Francisco, ele afirma que todos nós somos chamados à santidade. E o que isso significa para nós na prática de vida, na vida cotidiana? Qual é a mensagem que a senhora traz? Pelo batismo, todos nós somos chamados à santidade. Não é apenas os padres, as irmãs, mas todo o povo de Deus é chamado à santidade. Mas para isso é importante que tenha uma vida de oração, uma vida de comprometimento com a sociedade, com a comunidade, vivendo os valores do Evangelho. Isso é de fundamental importância para que a santidade possa crescer. É um passo de cada dia, né? Não, ninguém nasce santo, não, mas nós vamos construindo a santidade. Isso significa que todos nós somos chamados, independente do seu estado de vida. Irmã, e mais uma pergunta aqui também muito importante. O Papa também fala de santos aos pés da porta. Olha que interessante essa expressão que ele usou, né? Quem são essas pessoas, né, tão importantes na nossa vida? Porque às vezes nós temos pessoas que convivem conosco, têm a santidade em si e nós às vezes não reconhecemos. Por que é importante ter este olhar? O santo ao pé da porta, segundo o Papa Francisco, são as pessoas comuns da sociedade. Eu achei muito bonito quando ele escreve no documento, citando a admiração que ele tem pelos pais, pelas mães, né? Pessoas que trabalham o dia inteiro para poder trazer o alimento para casa, né? Que vivem isso com intensidade. Não é simplesmente pelo trabalho, mas a generosidade do coração. E provavelmente, como diz o Papa, essas pessoas jamais irão fazer grandes milagres, né? Vão estar nos altares, mas são santos, né? Quantos professores que doam a sua vida na educação, né? Para educar as crianças, para ter esse cuidado, para ter uma sociedade melhor, são pessoas santas. E quantos religiosos, né, que mantêm a alegria mesmo diante do sofrimento, mesmo diante da dor, né? Você que cuida de tantos irmãos idosos, padres, né, que vê a dor no dia a dia. E nós vamos pensar nos enfermeiros. Como eles têm um papel tão importante na sociedade. Nós só sabemos a sua importância do médico, nós precisamos. São pessoas santas. Então, os santos, segundo o Papa, são pessoas comuns da sociedade, né, que caminham, que dão passos, que vivem esse evangelho no dia a dia, na prática. Irmã, como que a vivência das bem-aventuranças, né, são um caminho para a santidade, como nos pedia Papa Francisco? As bem-aventuranças, segundo o Papa Francisco, é a identidade do cristão. É uma bússola, é um guia, né? Quando nós pensamos nas bem-aventuranças, aquela pessoa que é pobre de espírito, ou seja, a sua confiança está em Deus. Não nos bens que a pessoa tem, mas em Deus. Né? Ser puro de coração, viver a humildade, a mansidão nesse mundo que nós vivemos com tanta, às vezes, falta de tolerância, né? Quantas pessoas brigam por besteira. E o Papa nos ensina, nós devemos ser manso, melhor. Jesus nos ensina já no Evangelho. E o Papa reforça isso,
que nós cristãos somos chamados a viver essas bem-aventuranças, né? E muitas vezes somos perseguidos por isso, por viver a paz, por promover a paz no dia a dia. Não é apenas pensar uma paz distante de nós, no mundo inteiro. Não, começa em casa, começa no nosso trabalho, começa na sociedade. Se eu sou a primeira a promover a paz, eu estou seguindo os passos de Cristo e caminhando rumo à santidade. Irmã, uma coisa interessante também, o Papa Francisco ele sempre dizia para nós, enquanto igrejas, que existem muitas coisas que nos afastam do verdadeiro caminho da santidade. Quais coisas são essas e como o Papa nos incentivava a fugir delas? Quanto muitas vezes nós estudamos, o Papa nos diz sobre o gnosticismo, né? Às vezes as pessoas estudam muito, procuram ter muita formação, mas são pessoas frias, não são pessoas que são capazes de fazer uma caridade, de ter um olhar misericordioso para com o irmão que está perto, ou pessoas que pensam que apenas por meu esforço, pelos meus méritos, por aquilo que eu sou muito boa, né? Faço tudo muito bem, estou caminhando certo, não preciso de Deus. É a graça de Deus, em primeiro lugar, que nos leva à santidade. Primeiro é a graça. Claro, tem o nosso esforço. Eu sempre seguir os mandamentos da igreja, participar dos sacramentos, estar sempre voltada para ajudar aqueles irmãos que mais necessitam. Mas primeiro é a graça, né? Confiar que a graça de Deus age em nós. Se nós caímos, a graça nos ajuda a recuperar e a recomeçar sempre que necessário. Com certeza. Então eu queria que a senhora falasse, né? Tanto a misericórdia, a alegria, o serviço ao próximo, eles se tornam sinais concretos, né? Na busca por essa vida mais santa. O Papa nos fala sobre a misericórdia, que é o rosto amoroso de Deus para com todos nós. São Lucas já nos fala, né? Do Pai misericordioso, que nós conhecemos tão bem esse texto, que nos fala da misericórdia de Deus, Deus que acolhe a todos. É o seu rosto amoroso. E o rosto amoroso de Deus nos faz sermos pessoas alegres. A alegria é um sinal da presença de Deus naquela pessoa que torna-se alegre. Quando eu meditava sobre esse texto, eu comecei a pensar em mim todas as vezes que vou para a confissão. Quando saio, a alegria que saio de lá ao confessar, como é tão bom, né? A gente se sente mais leve e pronto a servir. Isso é importante. A misericórdia de Deus nos torna pessoas alegres, leves e prontos a servir aqueles irmãos que mais precisam, seja na comunidade de fé, seja na nossa casa, né? Não fazendo apenas aquilo que é minha missão, mas dando um pouco a mais. Acredito eu que são passos que nos ajudam a estar mais perto de Deus e a testemunhar o amor de Cristo por nós. Com certeza, sempre é possível fazer um pouquinho mais, né? Sim. Com certeza. Irmã, a senhora também auxilia aqui no Santuário Nacional, não é? Muita gente não sabe, mas temos muitas religiosas que doam a vida aqui, servindo também os romeiros, acolhendo, recebendo na Casa da Mãe Aparecida. E por isso, e por essa entrevista também, nós agradecemos a senhora. Muito obrigado pela participação. Deus continue abençoando a senhora, a comunidade lá e essa missão tão bonita que a senhora exerce, viu? Amém, muito obrigada. E como diz o Papa Francisco, a santidade é o rosto mais bonito de Deus. Que todos nós sejamos peregrinos rumo à eternidade, peregrinos rumo à santidade. Deus abençoe a todos. Agradeço mais uma vez essa oportunidade de aqui estar falando um pouquinho sobre essa pessoa tão cara ao nosso coração, que nos deixa tanta saudade, mas ao mesmo tempo ele deixa desse grande legado, os documentos que vão sempre estar vivos em nós, a partir do momento que nós começamos a estudar, a ler, a conhecer um pouco mais sobre a importância deste grande homem. Para mim, já é santo. Amém. Com certeza, para a gente também, tantos ensinamentos importantes, né? Muito obrigada, seja sempre bem-vinda aqui à nossa família. Irmã,